Graças, irmãos, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje iniciamos mais uma série de sermões, onde na semana passada a gente encerrou a série no livro de Eclesiastes, e creio que com certeza muitos aqui foram impactados com as mensagens e ensinamentos que o profeta Correlete trouxe às nossas vidas. E se você não foi impactado por essas mensagens, como dizia o pregador Marco Feliciano, você está com defeito de fabricação, porque foram mensagens poderosas que falaram ao nosso coração como é viver a vida debaixo do sol. E todos nós sabemos que quão difícil é a nossa vida cotidiana, com todos os percalços e problemas, mas o Senhor, Ele nos ajuda todo santo dia, para que a gente veja Cristo em todas as situações. Então, irmãos, hoje iniciaremos mais uma série nos Evangelhos e com certeza aprenderemos bastante com isso. Tá? Então, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, e você vai abrir no capítulo de número 16. E vamos ler do 16, do verso 13 ao verso de número 20. Ok? Quem achou, diga amém. Quem não achou, vamos ler assim mesmo para a gente ganhar tempo. Ok? Então, a leitura inicia bem assim. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou os seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. O 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verso 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, vamos fazer mais uma oração por esta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos mais uma vez diante da Tua presença, te agradecendo por esse texto bíblico que com certeza falará ao nosso coração. Meu Deus, que seja feita a Tua vontade nesta noite e que a mensagem seja pregada e que os Teus filhos entendam e saiam alegres nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço. Amém. Irmãos, como foi dito aqui no início, semana passada, a gente finalizou, a série de sermões, no livro de Eclesiastes. Mas o pastor já prometeu que ano que vem tem a segunda temporada. E com certeza, se você se alegrou com essa série de sermões, na primeira temporada, a segunda vai vir com aquele gosto de quero mais. E realmente foi uma série de muito aprendizado, e você pode acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. Irmãos, eu não pude vir nos cultos, tem no YouTube e tem no Spotify. E a gente está finalizando aqui na nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Discipuladora, o estudo do livro Reset. E no capítulo 6, o autor ele faz duas perguntas essenciais. E uma delas é: quem sou eu? Ele trata essa pergunta como a segunda pergunta essencial. E a primeira, ele trata como essencial é: quem é Deus? E nós vamos acompanhar no sermão de hoje a importância dessas duas perguntas que são identitárias, ou seja, ela faz com que a gente pense quem nós somos em Cristo Jesus
e quem Deus de fato é. Pois Jesus fez essa pergunta, quem eu sou, àqueles 12 que andavam com ele durante 3 anos e meio. E alguns não souberam responder de forma a não ser pela revelação do Espírito Santo através de Pedro. E com certeza nos dias de hoje, muitos de nós, aliás, têm dificuldade de saber quem é você mesmo e tem dificuldade de saber por que essa pessoa é cristã. Muitos estão na igreja por comodismo, alguns estão porque vêm arrastado pelo pai e pela mãe, alguns vêm por um interesse em algum relacionamento e outros, de fato, são pessoas sinceras que foram alcançadas pelo Espírito Santo e estão querendo estar em comunhão com todos os irmãos, mesmo sabendo das suas diferenças. E com certeza, tenho certeza, aliás, que nós somos uma dessas pessoas que viemos à casa do Senhor porque somos gratos e fomos alcançados por essa graça. E a pergunta que deve ser feita é: quem eu sou em Cristo? Será que todos nós sabemos quem de fato somos e por que estamos aqui? Pois se eu não sei quem eu sou, eu tenho dificuldade de ser entendido e de entender. Porque se eu não tenho uma identidade, por exemplo, se eu não tenho aquele RG, ou agora um CPF, que é tudo numa mesma identidade, eu morro como um indigente. Ou seja, eu não sou identificado pelo IML, eu sou um nada. Ainda que as pessoas me conheçam, ainda que meus familiares me reconheçam, mas para o sistema eu não existo. E em Cristo, quem eu sou? Jesus Cristo fez essa pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E nesse início do verso 13, Jesus estava num ponto crucial do seu ministério, pois ele estava num local afastado. O texto, no verso 13, fala bem assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E no verso 14, ele obtém essa resposta. Mas Jesus não precisava que alguém lhe respondesse quem ele era, pois ele, sendo todo-poderoso, sabedor de todas as coisas, ele sabe o que todos nós pensamos. Mas ele queria que fosse dito para que ficasse registrado. E isso foi de suma importância para todos nós hoje, leitores, que vemos no texto bíblico essa resposta. Imagine só, pessoas que andam com você, para cima e para baixo, você perguntar: rapaz, o que é que as pessoas andam falando de mim? E os seus colegas e amigos disserem: rapaz, não sei não. Ficaria aquele clima chato: poxa, vocês andam comigo e vocês não sabem o que o povo fala de mim? Ou você pode obter uma resposta diferente: rapaz, tem gente que fala que você é gente boa, tem gente que fala que você é trabalhador, que você é humilde, então você fica satisfeito. Só que Jesus não precisava dessa resposta satisfatória para encher o seu ego. Ele sabia o que todas as pessoas pensavam a seu respeito. Mas ele obteve a resposta no verso 14, que fala bem assim: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. O texto bíblico, no verso 13, ele diz que, aliás, em alguns estudos, fala que Cesareia, a cidade de Filipe, era uma cidade tomada pelo paganismo, uma cidade bastante idólatra, e onde havia um templo dedicado ao imperador Júlio César. Imagine só, um local tomado pela idolatria e, por sorte, as pessoas tinham boas referências de Jesus. Ele associou a sua pregação, a sua identidade a Elias, associou a Jeremias, a João Batista recém-morto, ou seja, alguns deles acreditavam na reencarnação. Só que
por mais importante que esses 3 homens que foram citados fossem, mesmo assim, as pessoas não reconheciam Jesus ainda como o Messias, não reconheciam Jesus ainda como seu Salvador, como o Cristo prometido. Então, Jesus perguntou para ver se de fato as pessoas tinham esse entendimento que, através do seu ministério, da sua pregação, da palavra que ele trazia, dos debates que ele tinha com os saduceus, com os fariseus, se as pessoas já tinham ideia de quem ele era. E os 12 se bateram para responder. Será que quando é feita essa pergunta para a gente hoje em dia, se alguém perguntar por que você é crente, por que você é cristão? O nosso irmão Emerson, ontem, no Encontro de Homens, foi questionado, que ele trabalha como motorista de aplicativo, e a pessoa ouviu ele ouvindo as músicas no seu carro e perguntou: você acredita mesmo nisso? Imagine só alguém lhe confrontar: por que você acredita nisso? Por que você acredita nesse homem? Beleza, que é um gente boa, diz que morreu por todos, mas por que você acredita? O que te levou a todos os domingos, às terças, quintas-feiras, estar na igreja? Você se ajoelha para orar, você faz votos, o que fez você fazer isso? E ele sabiamente respondeu: sim, eu acredito, porque mudou a minha vida, eu sou testemunho disso. E lá em Pedro fala que devemos ter sabedoria ao responder às pessoas quando somos questionados sobre a nossa fé. É nossa obrigação como cristãos sabermos responder quem de fato aquele a quem nós cremos e o porquê nós cremos em Jesus. Imaginem só, as pessoas, por exemplo, do espectro de esquerda se identificam, por exemplo, com Karl Marx, e muitas delas sabem de cor salteado a história de Karl Marx. Todas sabem de cor salteado a história de Friedrich Engels. Mas quando se pergunta aos crentes, eles não sabem responder. Alguns têm dificuldade de dar essa resposta. Não, eu estou na igreja porque minha mãe me levava desde criança e eu continuo. Eu vou porque acho bacana as músicas, acho bonita as letras que cantam, acho bacana lá o pessoal falar comigo, não me sinto só em casa. Só que essa não é a resposta sábia a ser dada. E por revelação divina, Pedro deu essa resposta. Imagine só um homem que alguns falam que homem bruto, supostamente analfabeto. Diz um dos estudos que naquele tempo era tido como adulto jovens a partir dos 13 anos, diferente da nossa legislação, que vem um homem adulto aos 18 anos. Mas a maioria deles eram pescadores, pessoas do campo, pessoas humildes. Só que foi necessário uma revelação do próprio Deus de quem era Jesus Cristo. E foi uma resposta assertiva. Obviamente que o próprio Cristo reconheceu isso, pois no início do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, uma figura em forma de pomba pousou no ombro de Cristo e ouve-se uma voz no céu que dizia: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Ou seja, o próprio Deus reconheceu Jesus como Cristo. E o próprio Deus revelou a Pedro que ele era o Filho de Deus, o Cristo. Irmãos, isso é de suma importância, essa identificação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Como eu falei, uma cidade idólatra, pagã, longe de as pessoas estarem de fato servindo ao Deus vivo. E Jesus se apresenta como o eleito, como o Cristo. A palavra Cristo, do grego Christos, quer dizer ungido, que é a mesma palavra para Messias, do hebraico Machia, que também quer dizer ungido. O ungido é aquele onde é derramado óleo sobre a sua cabeça para ser exercido algum ministério. Por exemplo, os reis, quando eram nomeados reis, vinha-se a um sacerdote
e fazia esse procedimento, esse ritual de ungir, de derramar óleo sobre sua cabeça, para ser testificado que de fato ele era rei sobre toda a nação. Então, Jesus é identificado como o Cristo, como o Rei dos Reis. Não é à toa que quando ele está na frente do imperador Pôncio Pilatos, obrigado, alguns da multidão incentiva um motim dizendo que Pilatos, ele se nomeia rei, logo ele pode usurpar o seu trono. Ou seja, Jesus não era um símbolo político naquele momento. Aliás, ele não o era, pois as pessoas o viam como essa ameaça. Pois se ele se declarava o Filho de Deus, um homem que, filho de carpinteiro, onde todas as pessoas conheciam seus pais, então o tinham como um endemoniado, como um blasfemo. Não é à toa que se começou a perseguição por isso. E muitos de nós, na nossa sociedade atual, tratam Jesus do mesmo jeito. Um homem sábio, um homem iluminado, um homem à frente do seu tempo, o homem mais sábio que existiu. Ele foi tudo isso e muito mais. Além de ser o Filho unigênito de Deus, que segundo Filipenses ele se despiu da sua glória e nasceu de forma corpórea como homem, sujeito a todas as paixões, mas mesmo assim não pecou. E não, mesmo sendo Deus, não usurpou em momento nenhum ser igual a Deus. Ele foi exemplo de humildade o tempo todo e ordenou que os seus discípulos fizessem do mesmo jeito. E no verso 15, ele continua: e vocês, quem dizem que eu sou? Primeiro ele perguntou o que as pessoas pensavam e diziam a seu respeito. Agora ele volta a pergunta para os 12. E vocês? O que eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? A gente anda junto, a gente faz milagres nas aldeias, a gente vai de um lugar a outro, mas eu quero saber de vocês quem eu sou. E depois de ouvir a opinião dos populares, né, e não impressionou a ele, claro, ele fez essa pergunta aos 12. E Simão Pedro, como eu disse, de forma milagrosa e tomado pelo Espírito Santo, declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu disse, Cristo é um título que foi dado, que é dado, aliás, ao eleito, ao ungido, a quem é derramado esse óleo e confirmado esse ministério. E a palavra em grego, aliás, em hebraico, para o Filho de Deus é os tu, teu, tu, zontos. Irmãos, eu não falei mistério não, tá? É apenas a transliteração da palavra Filho de Deus, que nada vai além da realeza humana, mas é o reconhecimento da divindade de Jesus. Ou seja, o Filho de Deus veio à terra, habitou entre nós, esteve conosco, mas muitos o rejeitaram. Muitos atentaram contra a sua vida, só que todas essas coisas foi cumprimento da palavra de Deus. Não é à toa que no verso 23, a mesma pessoa a quem foi dada a revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo, tentou impedir que essas profecias acontecessem. Vem Pedro na sua ignorância, para você ver que a mesma pessoa que pode ser usada por Deus, ela pode ser, da mesma maneira, ser totalmente carnal. Imagine só, Jesus falar para os seus discípulos: olha, é necessário que todas essas coisas aconteçam, que eu seja perseguido, que eu morra e ressuscite.
Aí vem Pedro e fala: Senhor, deixa de coisa, rapaz. Para de falar essas coisas. Se for possível, o Senhor leva a minha vida, mas o Senhor não diga que vai morrer, não. Aí vem Jesus Cristo e fala: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Imagine só, alguns minutos atrás, foi o próprio Deus que te revelou, Pedro. Passa um tempinho, vai para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro não é o símbolo de papado que a Igreja Católica adota, pois o próprio Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, nos versos do 4 ao 8, ele declara bem assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, ele não toma para si o título de pedra. No verso 5, a parte A: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santos. Ou seja, todos nós também somos pedra. No verso 6, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será envergonhado. Ou seja, atribuindo mais uma vez o título de pedra, o título de alicerce. No verso 7, ele também continua: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. E para finalizar, irmãos, no verso 8, a parte A também: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ainda que haja uma confusão na tradução desse texto, pois há um jogo de palavras. Quando se fala no verso 18, que diz assim: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na tradução literal, de fato, irmãos, a palavra Pedro, que em grego é Petros, que quer dizer pedra, e Kefá, que é um dos nomes de Pedro, Cefas, quer dizer também pedra, pedregulho, pedra pequena. Então, na tradução, não que houvesse confusão entre os tradutores, mas o texto não se propôs a dar uma explicação teológica, uma explicação semântica. Isso ficou para os estudiosos. Mas no texto dá a entender que, de fato, Pedro era a pedra, só que não a pedra angular, não a pedra de alicerce, a qual a história da igreja seria alicerçada, seria construída, mas sim na declaração de Pedro. Que declaração foi essa, Robson? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para vocês verem que não foi Pedro o líder que encabeçou a igreja, em Mateus 18, no verso 18, no verso 18 isso, fala bem assim: o que ligares na terra terá sido desligado dos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa frase o Senhor Jesus Cristo falou aos 12 discípulos. E essa mesma frase ele falou para Pedro, quando ele fala, no verso 18 ainda de Mateus 16, na parte B: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o que ligares na terra será desligado dos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa frase ele tanto falou para Pedro, mas do mesmo jeito ele falou para os 12 apóstolos, dando a entender que Pedro não seria o homem que teria a chave, como é retratado em alguns quadros da Igreja Católica, Pedro com uma chave física, abrindo e fechando os céus, permitindo que as pessoas que são salvas adentrem as mansões celestiais.
Só que o que o texto quer dizer não é isso, que Pedro tem uma chave literal e que Pedro tem autoridade da igreja. Não. A igreja somos nós. Quando alguns de vocês ouvirem por aí que, eu sou igreja, pode dizer para essa pessoa, você está errado. Isso aqui, esse ajuntamento é igreja. Nós, como pessoa, como unidade, somos membro do corpo de Cristo. Só é igreja ajuntamento de pessoas. Você sozinho não é igreja. E quando se fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, não quer dizer que o inferno venha até a igreja. Muito pelo contrário. Quando se fala que as portas do inferno não prevalecem, está dizendo que as portas do inferno, elas não terão força para suportar o avanço da igreja. Ou seja, as pessoas estão sendo alcançadas todos os dias pelo Evangelho. Ainda que a gente veja no noticiário, no continente africano, mais de 50 mil pessoas sendo mortas pelo fato de apenas serem cristãs. Irmãos, quanto mais matam crente, mais eles crescem. É como diz o ditado, é uma praga, é uma erva daninha que quando você corta, mais cresce. Imagine só, mais de 2000 anos, nós estamos passando por isso, glória a Deus. Mais de 2000 anos estamos sofrendo, sendo perseguidos. Irmãos, se de fato o cristianismo fosse uma seita, como diz o Gamaliel, já teríamos sido, se fosse de fato uma seita, algo pequeno, algo que fosse ser menosprezado, já teriam sido desfeitos. Só que assim não foi. Veio Constantino, reconheceu, entre aspas, a igreja. A história da igreja tem suas manchas, mas também tem pérolas. Tem os pais da igreja, tem a patrística, tem os reformadores. Ainda que a gente pode reconhecer que a igreja católica tem lá os seus méritos por preservar algumas coisas, mas, de outro lado, tem os seus escândalos. E podemos falar de certeza, irmãos, o apóstolo Pedro não faz parte desses escândalos. Pedro nunca esteve em Roma para ser o bispo de Roma. Pedro não foi a pedra angular, foi Cristo. Não foi sobre a pessoa de Pedro que a igreja cristã, a igreja universal, católica, não apostólica, romana, que foi edificada. Foi sobre a declaração de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Sobre essa pessoa, a pedra angular, a pedra de esquina, que foi rejeitada por todos. E nós hoje temos essa possibilidade, como Cristo, quando fala lá em João, que Ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Através da sua morte e ressurreição, Ele nos deu essa certeza, irmãos. Por isso a importância da igreja nos dias de hoje, da igreja se firmar, da igreja ter uma identidade de fato. Infelizmente, o neopentecostalismo é uma mancha na história da igreja. Mas graças a Deus que Deus ainda levanta todo santo dia pessoas, Ele esclarece sua mente, esclarece o seu coração para as verdades do Evangelho, para o verdadeiro Evangelho, para o que de fato são as verdades bíblicas e não essas aberrações teológicas, essas aberrações heréticas que a gente vê diariamente na televisão, na internet. Mas a leitura continua no verso 19. Ele fala: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligados nos céus. Irmãos, alguns entendem essa passagem como se fosse declarações da confissão positiva, de que tudo aquilo que eu falar, como diz a cantora Xuxa, o cara lá de cima vai me dar. Não é bem assim, irmãos. Para você ver, um dos homens que eu tenho como, entre aspas, irmãos, entendo o que eu estou falando, injustiçado, foi Moisés. Imagine só o cara passar 40 anos com um pessoal teimoso, idólatra, no deserto,
O que ele mais queria, irmãos, era entrar em Canaã. Era o desejo do coração dele. Não à toa que em Deuteronômio 5, ele pede, Senhor, deixa que eu entre. E o próprio Deus fala, você não vai entrar, Moisés. Vamos acabar com esse assunto. E ele não entra. Então, se o desejo do homem que merecia estar em Canaã, Deus não atentou, imagine da gente, né? Imagine só que o cara subia ao Monte Horebe, teve face a face com Deus, onde quando ele desceu, todo mundo viu a glória do Senhor resplandecendo no seu rosto. O homem que deixou tudo que tinha, um homem sábio, quando lá no livro de Pedro, na epístola de Pedro, fala que ele era sábio nas sabedorias do Egito. Ele tinha muito conhecimento, ele era filho adotivo de Faraó. Mas os planos do Senhor para a vida dele foi totalmente diferente. Então, irmãos, quando se fala aqui, o que ligares na terra será ligado no céu, não quer dizer que o propósito que você vai fazer, Deus vai atender, não, tá? Não quer dizer que a campanha que você está fazendo, Deus terá obrigação de honrar. Não, não é assim. Também não quer dizer que se o pastor ou o seu líder espiritual disser que lançar alguma palavra profética contra a sua vida, ele está desligando do céu. Não, ele não tem essa palavra, não tem essa autoridade. Irmãos, o texto não fala sobre isso. Ou seja, o texto quer dizer que o acesso à chave, que é o Evangelho, ele abre as portas, esclarece entendimento, abre os corações, para que de fato se receba e as pessoas venham ao entendimento verdadeiro do que é o Evangelho. E que a igreja avança a tal ponto que nem o inferno prevalece e se sustenta. O inferno não é contra a vida, não é contra o sistema da igreja, muito pelo contrário. É a igreja que está crescendo ao longo desses mais de 2000 anos, que nem mesmo as portas do inferno resistem a esse avanço. Irmãos, e vamos para algumas aplicações. Uma delas é: o centro da pregação é Cristo, e tem que ser Cristo o tempo todo. Devemos resistir à tentação de diluir Jesus em causas populares, transformando-o em mero ativista social, psicólogo ou líder de autoajuda. Nossa missão principal é proclamar a sua identidade completa. Jesus é o Senhor e Salvador, o único caminho para Deus. Uma segunda aplicação, irmãos: nossa unidade é o fundamento revelado. Não podemos nos dividir por preferências, tradições ou líderes humanos. Alguns, por exemplo, se dividem por política. Não era para ser assim. Se o fundamento é a confissão de que Cristo é o Filho de Deus, devemos buscar a unidade e a comunhão em torno dessa verdade. Irmãos, ainda que tenhamos diferenças, mas o que nos une é esse fundamento. É normal que eu não concorde com o pastor Jefferson, e é normal que Emerson concorde com todas as coisas, né? Mas é normal, irmãos, que haja diferença entre todos nós. Só que o que nos une é isso: as verdades essenciais do Evangelho. Não é partidarismo, não é política, não é porfias, não é heresias que devem nos separar, pois nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. A solidez da nossa igreja e de nossa missão depende de nossa lealdade inabalável a essa rocha fundamental. Irmãos, é normal que de tempos em tempos a nossa fé se abale, mas como diz o ditado, né, devemos ser como uma palmeira que passa o vento, ela se enverga até o chão, mas não quebra. Jesus fala também que a nossa fé deve ser alicerçada na rocha e não na areia, pois quando vem o vento forte, a casa construída na rocha ela se mantém, mas a casa construída na areia, sem nenhum alicerce, é como a história dos 3 porquinhos, né? Um porquinho construiu a sua casa de palha, outro porquinho construiu a sua casa de gravetos, e o terceiro porquinho
construiu a sua casa numa base sólida e de rochas. Veio o lobo, que seria a nossa fé sendo abalada e testada, soprou sobre a primeira casa e ela veio abaixo. No outro porquinho, a sua fé foi testada, o lobo soprou e a casa veio abaixo. Já o terceiro porquinho foi mais crente, ele construiu a sua casa sobre uma rocha, sobre Jesus Cristo. E foi uma casa firme, onde veio os ventos, veio o temporal, veio o lobo e soprou, e a casa não veio abaixo. Então, irmãos, devemos ser como esse porquinho prudente, devemos ter a nossa fé alicerçada em Cristo. Irmãos, é difícil? É. Imagine só você ter um filho acometido por uma doença, você fica mais sensível ainda, ou de fato você se apega a Deus e entrega toda a sua confiança a Ele, ou você se entrega ao desespero, e a dúvida assola e escurece o seu coração e entendimento. Então devemos ter a nossa fé firmadas em Cristo, e não seremos abalados, mesmo no momento mais difícil. Na terceira aplicação, a missão exige coragem e avanço. Avance. O medo do fracasso, da perseguição ou da impopularidade não pode te deter. Alguns, infelizmente, como foi falado ontem no encontro de homens, só querem estar no púlpito para serem conhecidos, para serem vistos, e quando não lhe é dado o microfone, ele se entristece, ele se abala e diz que Deus o esqueceu, pois ele não está sendo visto. Esse tipo de situação acaba o afastando do Evangelho. E não devemos ser assim, irmãos, procurarmos por oportunidades para sermos vistos, para que as pessoas vejam o meu talento. Todos nós servimos a Deus de formas diferentes. Existem diversos ministérios que você pode servir. Não é necessariamente quem está com o microfone, quem está em evidência todos os domingos, que está de fato sendo o santo, o que Deus está tendo preferência. Não, irmãos. Deus nos chamou para diversos ministérios, alguns para ensino, outros para servir. Até mesmo, irmãos, o apóstolo Paulo fala que a fé é o dom, ou seja, diversos ministérios, diversos tipos de dons. Tem pessoas que têm prazer em servir na limpeza, tem pessoas que têm prazer em servir nas visitas, tem pessoas que têm amor em servir no discipulado. Tenha esse mesmo amor, irmãos. Tenha esse mesmo amor e não deixe que essas situações abale a igreja do Senhor. A igreja é uma comunidade de esperança que confronta as forças da morte, do desespero e do pecado, sabendo que a vitória é de Cristo. A missão da igreja é ser o projeto da vida que resiste ao projeto da morte. Jesus, tendo recebido a resposta verdadeira de Pedro, ordenou que os discípulos não dissessem a ninguém que era o Messias, no verso 20. Por quê? Porque a sua identidade verdadeira seria plenamente revelada na cruz e na sua ressurreição. O Messias sofredor, não o rei político que as pessoas esperavam. Ou seja, se os discípulos começassem a falar, olha, ele é o Cristo, não seria uma vitória plena, sabe? Pois nada interromperia esse processo. Só que foi necessário que ele fosse crucificado, irmãos. E as pessoas de fato vissem, caramba, ele de fato era o Cristo. Ele mesmo, não é à toa que um dos que foi responsável pela sua prisão, confessou, esse realmente era filho de Deus. Então não há vitória maior que isso, irmãos. De Cristo ser reconhecido, das profecias se cumprirem e nada interromper essas profecias, pois, como o próprio Cristo disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai, e a vontade dele se cumprirá em mim, e tudo foi consumado na cruz do Calvário.
Então, irmãos, a igreja é isso, sofredora. Passa ano, entra governo, sai governo, a igreja resiste. A igreja una. É como devemos ser. Una em essência, em verdade, ainda que com diferenças visíveis, mas dessas diferenças em Cristo nós somos capazes de nos unir. Hoje a revelação já veio. A cruz e a ressurreição nos confirmam a verdade de Pedro. A pergunta de Jesus ressoa em seu coração: e você, quem diz que eu sou? Sua resposta a essa pergunta é o fundamento da sua vida. Sua vida de fé, obediência e serviço na igreja é o seu compromisso com a missão daquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos ser igreja corajosa, fiel, invencível, que Cristo edificou para avançar no mundo. Então, irmãos, não foi Pedro a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de alicerce. Foi Cristo. Cristo é a pedra fundamental, a pedra de esquina que, rejeitada por todos, é sobre ele, é nele que a igreja resiste. Não é um sistema político, não é um sistema religioso que dita quem somos. Hoje temos acesso às Escrituras por causa de muito sangue derramado. Temos acesso de forma fácil. Não é à toa que é o livro mais lido, vendido e comercializado no mundo. Mas mesmo assim, irmãos, as profecias estão se cumprindo. Como Cristo disse, nos últimos dias serão tempos difíceis. Na China, teve uma reportagem hoje que eu vi que o líder está restringindo mais e mais as religiões naquele país, onde as pessoas não podem mais professar de forma pública a sua fé. Essa semana, como teve em um país do continente africano, onde um grupo começou a atirar nas pessoas de forma aleatória, sendo que já chega um número de mais de 50 mil pessoas mortas por causa da sua fé. Eles não eram missionários, possivelmente uma comunidade cristã ou várias comunidades cristãs. E diariamente a gente vê também o islamismo, né, que fazem vários tipos de atrocidades, sendo que infelizmente é uma religião que mais cresce no mundo. Eles têm uma projeção que em 2050 tenha mais de 2 bilhões de pessoas islâmicas no mundo. E eles são coordenados, infelizmente, mais coordenados que os cristãos. Mas isso, irmãos, não parará a igreja mais uma vez. Isso não fará com que a igreja se intimide. Isso não fará com que a igreja perca o foco na sua missão. Isso não fará com que a igreja esmoreça. Ainda que algumas vidas sejam tiradas, Cristo será glorificado o tempo todo. Irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Cristo nos preserve em nosso coração, nossa mente e nossa fé, para nos encontrarmos com Ele. Amém? Amém.